Apocalipse capítulo de número 2, versículo 12 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos porque podemos ter a tua palavra diante de nós e podemos ouvir o Senhor falando com o teu povo. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos conforte e anime segundo a tua palavra. É assim, Deus, que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há muitas interpretações, ou pelo menos várias interpretações do livro do Apocalipse. Uma das interpretações, ela fala que o livro do Apocalipse ele deve ser entendido por dispensações, diferentes épocas em que a igreja passará, e elas serão então seguidas umas das outras, de acordo com aquilo que o livro do Apocalipse está mostrando. Só para que fique bem claro, a nossa maneira de nós interpretarmos o livro do Apocalipse é de nós olharmos para ele como simplesmente o período entre a primeira vinda de Cristo Jesus e a segunda vinda de Cristo Jesus. Então nós temos aí aquilo que é chamado de milênio. Nós então estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus. Outra interpretação, como eu citei há pouco, fala a respeito das diversas etapas da vinda de Cristo Jesus, que vem desde do arrebatamento secreto da igreja, onde ainda um povo permanecerá na terra esperando que Cristo Jesus venha novamente, e depois desse tempo haverá 1000 anos de reinado, onde aí haverá uma progressão de paz. Depois, virá finalmente o reinado eterno de Deus. Essa interpretação é chamada de dispensacionalista, e eles olham então para as 7 cartas da igreja do Apocalipse como sendo 7 fases da igreja cristã até a vinda de Cristo Jesus. Nós entendemos de que todas as informações dessas cartas se misturam, não dizem respeito simplesmente a uma etapa da história, e especialmente quando eles olham para a igreja de Pérgamo, eles enxergam que essa etapa que se refere à igreja de Pérgamo é o momento quando a igreja se uniu ao Estado. No ano 310, Constantino declarou que a igreja cristã ou os cristãos não estavam praticando uma religião ilegal. Os irmãos lembram aquilo que a gente já viu nas outras cartas: ser cristão significava estar contra o Estado, mas nem sempre permaneceu assim. No ano 300 foi permitido, ou era legalizado você ser cristão e praticar a religião cristã, tanto que esse próprio Constantino, é claro que por questões políticas, ele se batizou e se tornou ele próprio um cristão. No ano 390, o imperador Teodósio declarou que a religião cristã era a religião oficial do Estado romano, do Império Romano. A partir daí, então, ser cristão significava você estar debaixo da religião do Estado.
Então muitas pessoas se tornaram cristãs, não porque de fato eles amavam a Deus ou entenderam o Evangelho de Cristo, mas simplesmente porque foram obrigados a se tornarem cristãs. Outras, porque simplesmente eles queriam algum tipo de vantagem e ser cristão proporcionava essa vantagem. Esse tempo, então nós vemos que a igreja faz uma aliança com o Estado, e a partir desse momento a igreja começa a se desviar paulatinamente, de forma que até a reforma protestante a igreja estava irreconhecível, porque ela havia deixado de crer, ou deixado de praticar aquelas doutrinas essenciais ao Evangelho. E de fato isso é um grande perigo para a igreja. Quando nós fazemos aliança com aquilo que é contrário à palavra do Senhor e deixamos aquilo que deve ser a prática, a crença da igreja. É interessante que o próprio nome da palavra da cidade de Pérgamo significava completamente casado. E alguns então entendem de que esse casamento que se fala aqui, dessa aliança que se fala, é quando a igreja se tornou uma só com o Estado, quando ela passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Mas nós cremos que vai muito além do que isso, não apenas um momento da história. O perigo da igreja fazer alianças com aquilo que não agrada ao Senhor, permitir que doutrinas estranhas entrem no povo de Deus ou adentrem a igreja, é um perigo real e constante. Por isso o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala a respeito da necessidade da igreja estar atenta com quem ela anda, com quem ela faz aliança. Por isso ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno. É justamente isso que Cristo está chamando então a atenção da igreja de Pérgamo. Cuidado com as alianças que vocês estão fazendo, cuidado com a tolerância que vocês estão tendo no meio de vocês, permitindo então andarem lado a lado com aqueles que não creem de fato no Evangelho. E primeiro, para que Cristo chame a atenção dessa igreja, ele se apresenta como aquele que conhece, como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ele está chamando aqui a atenção ao fato de que nele nós encontramos de fato juízo verdadeiro e juízo reto. Interessante que é a mesma linguagem que nós encontramos lá no Antigo Testamento, quando Deus está chamando a atenção do povo de Israel por haverem se distanciado da lei do Senhor, da aliança do Senhor, e agora eles estão adorando também a outros deuses. E Deus diz lá em Ezequiel, no capítulo 21, dizendo que a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como um relâmpago. Deus está dizendo dessa espada não para uma nação ímpia, ou uma nação pagã. Deus está se dirigindo à nação de Israel, ao povo de Israel, que era o povo de Deus. Ele diz: eu trarei juízo a esse povo. Exatamente essa mesma linguagem que Jesus utiliza aqui, se referindo à espada que ele tem. Interessante nós olharmos a ênfase que o texto nos traz: a espada afiada de dois gumes, né? No grego está colocando aí, chamando a atenção para cada uma dessas palavras, ou seja, seria a espada afiada, de dois gumes, como que mostrando aquela espada, não qualquer espada, é aquela espada que é afiada, mas não é qualquer espada afiada, é uma espada que tem dois gumes, que corta, e de fato ela é trazida como juízo severo da parte do Senhor. Isso é importante, meus irmãos, nós percebermos como que Cristo se dirige à igreja nesse momento. Talvez muitas pessoas olhem para o caráter de Cristo simplesmente como sendo um caráter compassivo, misericordioso, cheio de amor para com o seu povo. E não há da parte de Cristo Jesus
de maneira nenhuma juízo, justiça. E uma das características que nós vamos encontrar aqui no livro do Apocalipse é Cristo se apresentando como justo juiz. Ele julgará, ele trará de fato aquilo que é necessário para purificar o seu povo e derrotar todos os seus inimigos. Por isso lá em Apocalipse 19, no versículo 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá como cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Portanto, aquela visão que muitas pessoas têm de um Cristo fofo, de um Cristo que não vai fazer mal, que não vai trazer justiça, não corresponde de fato àquilo que Cristo é. Ele diz: eu trarei a espada e eu trarei o juízo para aqueles que não amam verdadeiramente ao Senhor, e aqueles que abandonaram a aliança do Senhor, aqueles que têm manchado o nome do Senhor no meio do povo de Deus. Ele apresenta então, depois aqui do versículo 13 até o versículo de número 16, duas situações que estavam acontecendo no meio daquela igreja. A primeira situação, então, nós vemos aqui Jesus ressaltar aqueles que viviam de forma fiel ao Senhor no meio daquela cidade. Ele começa dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Provavelmente a referência que Cristo está fazendo aqui é a idolatria que reinava naquela cidade. Havia um grande templo dedicado a Zeus, havia um outro templo também dedicado a Diana, havia em especial também um templo dedicado ao deus Esculápio, que era o deus da cura, e o símbolo desse deus era uma serpente, exatamente como nós temos hoje no símbolo da medicina, né? Uma cobra, uma serpente, simbolizando então aí é o logo, né, da medicina. Mas naquele tempo significava que de fato as pessoas vinham de vários lugares para a cidade de Pérgamo em busca de cura. Significava então que muitas pessoas ofereciam adoração ao deus Esculápio, se prostravam diante da imagem de uma serpente em adoração a esse falso deus, a esse ídolo. E nós então vemos os cristãos nessa cidade onde Cristo diz: eu sei que o trono de Satanás, ou o trono da serpente, está aí onde vocês moram. E para o crente, ele entende justamente o que é que significa a serpente. Os irmãos lembram de que lá em Gênesis, no capítulo 3, a serpente se apresenta a Eva, e ele conversa com Eva e seduz a Eva, levando assim ao pecado cometido por Adão e Eva, e assim o pecado entra no mundo. Portanto, a serpente é inimiga dos seres humanos. Satanás é inimigo dos seres humanos, e o seu objetivo, o seu desejo é aniquilar a raça humana. Parcialmente, então, ele tem uma vitória ali, mas Cristo Jesus diz: eu serei aquele que... Cristo Jesus é prometido ali, dizendo que ele será aquele que será ferido no seu calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. No livro do Apocalipse, então, essa ideia novamente é retomada. A serpente é colocada ali como ela sendo destruída, mas enquanto isso não acontece, o seu objetivo é perseguir a igreja. Por isso nós vemos no capítulo 12 do livro do Apocalipse, no versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O objetivo então de Satanás é lutar contra a igreja, é perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que ali havia então uma feroz perseguição contra a igreja de Cristo Jesus, ao ponto de que uma pessoa, ou pelo menos o primeiro de muitos, havia morrido por causa do evangelho de Cristo Jesus. Por isso ele diz aí no versículo 13: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós,
onde Satanás habita. Jesus nota e diz que mesmo naquele lugar hostil de perseguição ao evangelho, haviam aqueles que conservavam o nome de Cristo Jesus. A palavra conservar aqui, ela denota a ideia de segurar com firmeza. E é tanto então de que alguém professou a fé em Cristo Jesus de tal maneira que foi levado à morte. Esse homem é Antipas. Nós não sabemos o modo como ele morreu, se foi simplesmente por causa de um levante popular, ou se foi por causa de uma sentença dada contra Antipas, de que, porque ele era cristão, deveria perecer. Nós não sabemos o modo como Antipas morreu. O que nós sabemos é que ele foi alvo da perseguição contra ele, alvo da perseguição contra os cristãos, e por causa do evangelho, Antipas então foi levado à morte. E de fato é isso que Cristo espera dos crentes. Nós vimos isso na semana passada, na carta à igreja de Esmirna, que Cristo Jesus diz: ser fiel até a morte, ser fiel até, se for necessário, você ter que entregar a sua própria vida por causa de Cristo Jesus. Ao crente não é dado então a possibilidade de dizer, em um momento difícil, quando as coisas ficarem difíceis, quando ficar um clima hostil contra os crentes, eu nego a Cristo Jesus, depois eu sigo facilmente a minha vida, ou eu ao mesmo tempo amo a Cristo, mas eu posso também seguir a outros deuses, seguir outro tipo de doutrina. Os muçulmanos, eles têm essa possibilidade. Lá no Alcorão, na Surata 16, verso 106, diz assim: aquele que renegar Alá, depois de ter crido, salvo quem houver sido obrigado a isso, e cujo coração se mantenha firme na fé. Ao muçulmano, então, é permitido negar o nome de Alá, se ele for coagido, de repente estiver numa situação difícil, ele for obrigado a negar o nome de Alá, mas se ele tiver no seu coração a sua fé guardada, ele está resguardado. Mas o cristão não é, porque as escrituras diz, Antipas, como nós vimos semana passada, Policarpo e tantos outros são convidados a conservar o nome de Cristo, ainda que isso venha lhe custar a própria vida. Por isso, os riscos que se nos apresentam em relação à fé em Cristo Jesus, o nosso Deus não desconhece, Cristo não desconhece os riscos, mas Ele diz: mantenham-se fiéis, mesmo que seja difícil. Por outro lado, nós vemos aqui no versículo 14, até o versículo de número 16, quando alguns permitem naquela igreja que hajam aqueles que diluem o evangelho ou não defendam a doutrina do evangelho como eles deveriam defender, com o objetivo de protegerem as suas próprias vidas. Nós vemos aqui no versículo 14 uma acusação contra a igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O versículo 14 começa então com uma acusação contra a igreja de Pérgamo, dizendo: eu tenho contra vocês algumas coisas. Aqui se refere literalmente a uns detalhes, algumas coisas, talvez como que olhando na perspectiva daquela igreja, algumas coisas que do ponto de vista daquela igreja não tinha problema, eram detalhes, coisas pequenas. E então Cristo vem e maximiza e diz por que essas coisas são de fato ofensa contra Deus. E ele vai mostrar aqui que eles toleravam aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Nós temos aqui no versículo 14 e no versículo 15, a palavra sustenta, exatamente a mesma palavra que lá nós vemos no versículo 13, quando se refere a conservar o nome de Cristo Jesus. Lembram o que significa
segurar com firmeza. E Jesus então diz: vocês têm aí aqueles que estão segurando com firmeza, não o nome de Cristo Jesus, mas estão segurando outras doutrinas, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Se refere então a um povo que estava dividido, ou pelo menos que no meio da igreja haviam aqueles que pensavam poder ser fiéis a Cristo, adorar a Cristo, ir ao culto na igreja e ao mesmo tempo servirem a outros tipos de doutrina. Que doutrina que é essa? Nós vemos aqui a Cristo denunciar a doutrina que eles estavam praticando, e ele chama que é a doutrina de Balaão. Se refere aqui, meus irmãos, ao capítulo de número 22 até o capítulo 25 de Números, quando Balaão é contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Então Balaão se levantava e ia, amaldiçoar o povo, e Deus não permitia, a famosa história aí de Balaão e a sua mula que estava ali tentando impedir e falar com Balaão para que ele não cometesse tal pecado. Mas todas as vezes que Balaão se levantava para amaldiçoar o povo de Deus, a maldição não era possível. Deus abençoava o povo e não amaldiçoava. Então Balaque, o rei Balaque pede um conselho a Balaão. Então o que eu vou fazer? Já que não é possível amaldiçoar esse povo, o que eu faço? E o conselho de Balaão a Balaque foi que ele armasse uma estratégia muito simples, de que ele organizasse uma festa, fizesse então um culto em adoração ao Deus pagão, ao Deus deles, para que então os filhos de Israel se vissem tentados a participarem dessas festas. E é claro, uma festa que envolvia muita comida, mulheres aí que estavam à disposição dos homens que se apresentassem nessa festa. Interessante então de que o simples convite, a simples estratégia funcionou, e os filhos de Israel, os homens de Israel, compareceram a esse culto pagão, comeram daquele banquete, se envolveram com aquelas mulheres, e eles então pecaram contra o Senhor. Talvez aqui, quando nós olhamos para o texto da carta de Cristo à igreja de Pérgamo, Cristo diz a eles e lembra: vocês também têm um Balaão no meio de vocês, ou vocês têm também aqueles que da mesma forma estão orientando o povo a viverem no culto ao Senhor, e ao mesmo tempo também viverem no culto idólatra. Por isso ele diz aí, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. É bem provável, meus irmãos, de que essa ideia aqui deles tenha sido uma distorção do ensino do apóstolo Paulo, que dizia que o crente poderia sim comer a carne do mercado, que anteriormente a ser vendida no mercado era sacrificada e consagrada aos ídolos nos templos pagãos. O apóstolo Paulo diz: não, o crente pode comer. Quem é o ídolo? Não é nada. Aí ele explica, faz o desenvolvimento da ideia, dizendo de que o crente de consciência fraca é prejudicado. Por isso o crente então que é amadurecido, ele pode se abster de comer essas carnes, para que o crente novo na fé, ele não venha a tropeçar, não venha se escandalizar com aquilo. Talvez a palavra que eles justamente então pegaram do ensino, e toda a heresia, todo o ensino falso, ele pega apenas uma parte do ensino das Escrituras. Eles então ouvem o que Paulo diz: o ídolo não é nada, o ídolo não é nada. E talvez então nós temos aqui a participação das coisas sacrificadas aos ídolos e a prática de prostituição como que uma licença para que os crentes que se consideravam mais fortes participassem dessas coisas que eram feitas nesses cultos. O ídolo não é nada, aquele culto não é nada, as festas que eles oferecem não são nada, a comida você pode comer,
como era costume nos cultos pagãos haverem prostitutas cultuais, então se envolver com aquelas mulheres também não era nada. Talvez para complicar mais a situação de alguns daquela igreja, era comum que as repartições ou sindicatos dos trabalhadores, daquela época, em cada setor de trabalho, adorassem os seus patronos, ou os seus deuses das suas profissões. Então tinha um deus, aqueles que eram pedreiros, tinha um deus que era o patrono daquela profissão. Aqueles que trabalhavam no campo, tinha um patrono do trabalho no campo. Então, quando esses trabalhadores se reuniam para pedir um ano de bênção para o seu trabalho, eles iam para o templo pagão. Imagine você sendo crente, agora está diante da possibilidade de que a sua classe de trabalho se dirija a um templo pagão para pedir a esse Deus algum tipo de bênção, ou talvez simplesmente para comemorar algum tipo de festa dentro daquela classe. E o crente então está nesse impasse, ele deveria participar ou não dessas festas. Segundo esses homens então, aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, você vai perder o seu emprego, você vai deixar de participar dessas festas pagãs por causa simplesmente dos ídolos que não são nada. Não tem problema, participe. E nós então vemos que esses nicolaítas que sustentavam a doutrina, que era exatamente a mesma doutrina de Balaão, dizia: andem, comam dos sacrifícios aos ídolos, participem dessas festas. Eles então estão ali dizendo, como que armando armadilhas e permitindo, incentivando que os crentes andassem ao mesmo tempo servindo ao Senhor e ao mesmo tempo servindo a falsos ídolos e participando de tudo aquilo que era contra o Senhor Deus. E aqueles quebrando o primeiro, o segundo mandamento, de não terem outros deuses, de não se prostrarem diante de outros deuses, quebrando também o sétimo mandamento, que diz para que eles se mantenham puros, não caiam no adultério e na imoralidade sexual. Esses homens então estão conduzindo o povo do Senhor a se mancharem na presença do Senhor. Mas o que Deus então diz? O que Cristo diz a eles? Versículo 16: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Talvez o que chama a atenção aqui é o fato de que Cristo tem sim contra aquela igreja, e ele é contra esses homens que ensinam falsas doutrinas, e ele virá com a sua espada afiada de 2 gumes e trará o juízo contra eles. Mas primeiramente Cristo diz: eu virei contra ti, venho a ti sem demora, como que chamando a atenção e chamando eles ao arrependimento. Por que vocês permitem isso? Por que vocês têm no meio de vocês ao mesmo tempo aqueles que seguram com firmeza o nome de Cristo, e até aqueles que morrem por causa de Cristo, e ao mesmo tempo vocês têm aqueles que seguram uma doutrina errada, que ensina aquilo que é pecado diante do Senhor? Por isso ele diz: se arrependam disso, não permitam que talvez esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas que levam o povo a pecar, e talvez que muitos dizem: não, isso daí é ser rigoroso demais, isso é ser extremamente fechado para aquilo que é novo e para as oportunidades que se apresentam diante da igreja. Cristo diz: arrependam-se de fato dos pecados de vocês. Talvez, meus irmãos, nós precisamos prestar atenção como que de fato esses pequenos pecados, os ensinos que são tirados às vezes de partes das escrituras, distorcidos, e às vezes que não parecem ser tão ofensivos assim, ao longo do tempo, ele venham se mostrar de fato realmente prejudicial à igreja. Lembre-se, por exemplo, quando a igreja, lá no 3º século, quando a igreja se tornou oficial do Império Romano, quando era religião oficial, e pouco a pouco essa igreja foi se desviando com uma doutrina errada aqui, outra ali, e foi se desviando de fato daquele desvio.
A igreja, de fato, precisa estar atenta àquilo que permite estar no seu meio. Talvez, meus irmãos, é importante nós percebermos como que muitas vezes a igreja hoje, ela permite que ensinos que vêm do candomblé, do espiritismo, de religiões orientais, da confissão positiva, andem no meio da igreja com tranquilidade. Um exemplo, quando você de repente vê alguém dizer: leia essa mensagem que veio da parte de Deus e passe para frente. Quando você compartilhar, você vai ser abençoado. Ou simplesmente diz lá: escreva amém embaixo da mensagem, e você vai ser abençoado. Isso é superstição. Isso não está ensinado nas Escrituras. Isso não foi dito que a igreja devesse acreditar nesse tipo de ensinamento. Mas, irmãos, talvez quando nós olhamos esse monte de heresia passeando no meio da internet hoje, e a igreja bebendo dessas heresias, elas não surgiram simplesmente do dia para a noite. Foi quando a igreja permitiu uma coisa aqui, outra ali, permitiu que uma rosa vermelha fosse colocada atrás da porta, um sal grosso fosse colocado na casa, a água benta para que as pessoas bebessem lá quando o pastor orasse pela televisão. Essas coisas então foram entrando na igreja. Então, quando alguém fala as heresias mais absurdas, hoje a igreja diz amém. Há um pregador novo aí, não vou citar o nome dele, que ele diz que Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e as pessoas dizem: é verdade. De onde nós saímos, de uma igreja que adorava o Senhor, igual os cânticos de pouco mais de 20 e 30 anos, diziam que Deus era o centro, e agora o homem é o centro, mas agora tem gente que tem a coragem de dizer que esse Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e as pessoas dizem amém. Nós precisamos prestar atenção, meus irmãos, que quando nós vamos abandonando o Evangelho de Cristo Jesus, o empenho em estudar as Escrituras, em sofrermos pelo Evangelho, e em termos que até muitas vezes perdermos amigos, perdermos aquilo que nós consideramos importante por causa do Evangelho, e pouco a pouco nós vamos dando lugar às outras coisas. Isso com o tempo destrói a igreja do Senhor Jesus. É claro, meus irmãos, de que o Senhor sempre tem o seu povo, e Ele oferece a esse povo a verdadeira comunhão e a verdadeira satisfação nele. Por isso, aqui no versículo 17, Cristo então promete a essa igreja uma íntima e verdadeira comunhão nele. Versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Cristo Jesus promete duas coisas à sua igreja fiel. A primeira coisa que ele promete é dar a esses vencedores um maná escondido. O maná era o alimento que Deus havia prometido ao povo de Israel quando eles saíram da terra do Egito. Os irmãos lembram que quando eles saíram, estavam no deserto, eles olham para todos os lados e perguntam: mas como é que nós vamos comer aqui? Só tem terra, não tem plantação, não tem nada para a gente comer. Quer dizer que Moisés tirou a gente lá do Egito, onde a gente tinha alho, não sei por que o alho, né? Onde a gente tinha comida, para morrer aqui no deserto. E então o povo murmura diante do Senhor por causa da aparente falta de alimento e aparente falta de sustento. O que Deus faz naquele momento? É didaticamente, todos os dias, fornecer um maná que caía do céu para o povo, todos os dias. E Deus então diz ao povo: você vai pegar o suficiente para que você seja sustentado hoje, você e sua família. Não guarde para outro dia, porque amanhã eu proverei aquilo que vocês necessitam. E assim Deus fez com que o povo, em todo o tempo da peregrinação do deserto, todos os dias, exceto na sexta-feira que caía
em porção dobrada, para que o povo então não trabalhasse no dia do Senhor. E Deus sustentou o povo dessa maneira. Exatamente no mesmo tempo em que Balaão e Balaque estão lutando contra o povo de Israel, eles ainda estão recebendo o maná do céu. E o que é que Balaque e Balaão oferecem ao povo? Um banquete com alimentos sacrificados aos ídolos desses deuses. Então Deus diz: não, mas eu sou o pão do céu, o pão que sustenta vocês. Nós vemos depois, quando Moisés esconde, o pão ou o maná, um pote, um jarro com maná dentro, para que ele ficasse na arca da aliança e ali ele ficasse guardado diante da presença do Senhor, exatamente aquele maná que havia sido dado no deserto para o povo. Muito tempo depois, Deus, através de Cristo Jesus, mostra o significado desse maná. Quando Jesus se levanta diante do povo e diz: eu sou o pão que dá vida. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus diz naquele momento: Moisés trouxe o pão, ou deu o pão que veio do céu, que era o maná, mas eu sou o verdadeiro pão que é dado da parte de Deus para que vocês se alimentem, para que vocês tenham vida. Meus irmãos, é interessante nós compararmos justamente com aquilo que os da doutrina dos nicolaítas estavam oferecendo para aqueles irmãos, ou para aquela igreja, ou para os infiéis daquela igreja. Se alimente dos falsos deuses, se alimente dos ídolos, se alimente daquilo que pode dar a você uma aparente confiança. E talvez aí pensando no sindicato dos trabalhadores, eu não ir para a festa do meu sindicato, talvez faça com que eu perca contatos importantes, eu venha ser esquecido entre os meus iguais e eu venha passar necessidade. Mas o convite que Cristo dá a essa igreja, ou a promessa que Ele dá à igreja é: eu sou o sustento de vocês. Vocês não têm necessidade de irem a templos pagãos, a satisfazer a necessidade de vocês em cultos idólatras, porque eu sou aquilo que dá vida a vocês. Quem se alimentar de mim não terá fome, quem se alimentar de mim, quem beber de mim não terá sede. Meus irmãos, aquilo que Cristo Jesus diz não é apenas espiritual, mas também material para o povo. Ele diz: em todas as coisas eu sou o sustento de vocês. Eu sou aquele que guarda e sustenta aqueles que dependem de mim. Mas em segundo lugar, ele oferece também e promete à sua igreja fiel uma pedrinha branca. A pedrinha branca, ela tinha vários usos naquele tempo, desde decidir o que era certo, o que era errado, ou decisões judiciais, ou talvez o que melhor encaixa nesse contexto era o uso da pedrinha para ser como que um ticket de entrada em um festival, em uma festa que era oferecida naquele tempo. Então alguém que recebia essa pedrinha poderia entrar em determinada festa. E aqui então Cristo diz: eu vou dar essa pedrinha para que vocês entrem na minha presença. Mas nessa pedrinha nós vemos que está escrito um nome novo. E esse nome novo é o nome de Cristo, pelo qual nós temos acesso à presença de Deus, o qual nós podemos nos banquetear na presença do Senhor e nele nós sermos completamente saciados. Nós vemos, por exemplo, quando aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, se diz que alguns recebem a marca e o nome da besta. Interessante que aqueles que não recebem o nome, não têm o nome da marca da besta, eles não poderão comer, não poderão comprar, não poderão negociar, porque eles estão à parte daqueles que receberam o nome da marca da besta. Mas aqueles que não recebem têm uma outra marca, e é o nome de Cristo. Esses que recebem o nome de Cristo, eles não dependem daquilo que os servos de Satanás, as nações ou os impérios contra Cristo oferecem. Eles dizem:
mesmo que eu não possa trabalhar, mesmo que eu não consiga negociar, mesmo que eu não tenha alimento, eu permaneço fiel, porque o meu sustento vem da parte do Senhor, aquele que preparou o novo céu e a nova terra, aquele que me dará a permissão de entrar nas bodas do Cordeiro. Nele, em Cristo Jesus, nós então temos comunhão verdadeira e eterna com o Deus Pai. Não é um banquete passageiro, que dura uma noite, dura um tempo e logo se acaba. É um banquete eterno, daqueles que foram maltratados por causa do nome de Cristo Jesus. O banquete que será dado àqueles que eram mendigos, coxos, aqueles que andavam pela cidade e não tinham reputação alguma. Então a esses se chama para que eles entrem na sala do banquete, se assentem à mesa com o rei e nele sejam satisfeitos. Cristo então está prometendo aqui aos seus fiéis de que ao olhar para Cristo, pão da vida, ao olhar para a promessa de vida eterna em Cristo Jesus, finalmente eles serão satisfeitos. É isso, meus irmãos, que nós temos como promessa diante de nós. Eu sei que muitas vezes é tentador nós participarmos daquilo que Satanás oferece, que Satanás tenta, não com coisas horríveis. Satanás não tenta os filhos de Deus com coisas que sejam repugnantes. Ele tenta os filhos de Deus naquilo que é desejo do coração humano. Ele tenta com a possibilidade de mostrar a você que se você não fizer o que é errado no seu trabalho, você não tem outra alternativa. Ele tenta com você com prazeres que diz que são simplesmente imprescindíveis, necessários. Se você não obtiver esses prazeres, você não é verdadeiramente humano. Satanás tenta com aquilo que é aprazível, com um banquete que é colocado diante daqueles que têm desejo de fato de comer algo. Mas o Senhor diz: não andem de maneira infiel diante de mim, não façam alianças com aquele que quer destruir vocês, não ouçam aqueles que dizem: não tem nada de mais nós desviarmos um pouquinho da palavra do Senhor, sustentarmos doutrinas que não são exatamente aquilo que são mostradas nas Escrituras. Não tem problema nós cedermos, não tem problema algum. O Senhor nos diz: sustentem o meu nome, que será dado a vocês o maná, será dado a vocês a entrada nesse banquete eterno. Que o Senhor nos fortaleça, meus irmãos. Aqui temos uma aliança verdadeira em Cristo Jesus, aliança que foi selada com o sangue dele, aliança que não se desfará, aliança eterna no sangue de Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para resgatar o teu povo na cruz do Calvário, ele mesmo se oferecendo em nosso lugar, selando essa aliança com o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, em olharmos para essa aliança e honrá-la, não permitir, ó Deus, que venhamos nos manchar com outras coisas, dividir a adoração que deve ser pura ao Senhor com adoração que incremente ou traga elementos estranhos à tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de forma também pura e santa diante do Senhor, não permitindo, ó Deus, que pensamentos, que doutrinas, comportamentos sejam colocados em nossas vidas e não nos incomodemos com esses pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos fiéis diante do Senhor, sustentando o teu evangelho, o teu nome, sabendo, ó Deus, de que a promessa eterna da tua palavra é que o Senhor é o nosso sustento diário, que o Senhor é aquele que nos guardará eternamente. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.